Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, não tem roteiro, não tem teleprompter aqui, somos eu, vocês e os comentários, as críticas, Hoje vai ser mais denso. Eu queria começar, a gente precisa conversar sobre o bolsonarismo, a gente precisa conversar sobre o impacto interno e externo da fala do presidente Lula, a gente precisa falar sobre Israel. Eu queria começar com um comentário particularmente agressivo, mas que traz um ângulo que eu acho importante a gente discutir aqui a respeito de como entender essa situação entre Israel e a Palestina. É um comentário da Ana Elisa Santiago. Eu deixei de seguir o canal desde o primeiro mês da guerra. Hoje resolvi passar por aqui. O bom de esperar nada é não se frustrar com nada. Exatamente o que eu previa. Não tem vídeos razoáveis sobre a Palestina, não tem espaço para intelectuais especialistas, não tem substância jornalística que dê conta de sentimentalidade, babá. Depois de passar 2 parágrafos me xingando, dizendo que não esperava nada mesmo, tudo mais, ela vai no cerne do ponto dela aqui, que eu acho que é o que importa para todo mundo aqui. E eu queria destacar. Lamento pelos outros espectadores. Espero que meu comentário os incite a procurar novas fontes, outros canais e pesquisas. O genocídio palestino é datado de 1948. Recomendo especialmente a leitura de Ilan Pappé, historiador judeu, que não compactua com as atrocidades do Estado de Israel. Uma voz consciente, assim como muitos judeus não sionistas preocupados verdadeiramente com a vida e a esperança de todos. Todos os lados dessa história deveriam ser conhecidos. Infelizmente, não há espaço para isso nesse canal. Vamos lá. Essa aqui é a minha cópia do livro do Papa. A limpeza étnica da Palestina. Esse é o principal livro dele, tá? Como vocês podem ver, é um livro já manchado pelo tempo, deve ter 15, 20 anos essa cópia. Eu escrevo há 20 anos sobre Israel. Eu li trocentas, até eu fui durante um tempo editor de internacional e como na minha geração de editores de internacional, o foco da cobertura de Inter, que é o iniciozinho ali do século XXI, saiu da Guerra Fria, né? Rússia e Estados Unidos saiu e entrou no Oriente Médio pesadamente. Yitzhak Rabin é um dos meus heróis pessoais. Eu acho um político de uma coragem imensa. O que ele e Yasser Arafat fizeram ao encontrar um caminho da paz exige um grau de coragem, sabe? O que o Papa fala? O Papa defende que, a partir da guerra de 1947-48, que é a guerra que leva à fundação de Israel, houve um processo de limpeza étnica na Palestina. Eu discordo da afirmação do Papa. O Papa, ele hoje, ele está velhinho já, ele é professor da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Ele é um historiador isolado, tá? Ele é um historiador que é muito citado pela esquerda, é muito citado pela turma palestina, mas ele não é um historiador mainstream, né? Ele não, a maneira como ele lê a história da Palestina não é a maneira mais habitual que você conta, não é o ponto de vista da maioria dos historiadores que tratam do que aconteceu ali no Oriente Médio a partir do pós-guerra, né? No processo de decolonização, no momento em que o Império Britânico e os franceses deixam a região e os países são formados. Mas eu acho que a gente deve abordar isso porque muitas dessas críticas que estão sendo faladas, genocídio, nascem, na verdade, do trabalho do Papa. É muito engraçado que o Papa é aquele cara que, fora da turma que estuda particularmente Palestina e Israel,
raramente as pessoas conhecem, e de repente eu tô vendo ele ser citado como se fosse um cara conhecido por todo mundo nos últimos 2, 3 meses. Mas a razão é essa: é ele o cara que faz essa acusação. Entende? Ah, Israel cometeu genocídio. E eu acho importante a gente ter uma conversa, porque qual o ponto aqui? Vamos falar sobre a história. Como é que Israel nasce e como é que a Palestina não nasce. Mas antes eu quero falar qual é a minha posição aqui. A minha posição é o seguinte: o Hamas é um troço atroz. O Hamas é racista, um grupo terrorista que propõe a aniquilação do Estado de Israel. A intenção do 7 de outubro, do pogrom movido pelo Hamas, era essa. O Hamas não é representativo da sociedade palestina. O Hamas capturou, de certa forma, Gaza. Foi eleito ali 15, 16 anos atrás e nunca mais houve eleição. E se tivesse havido eleição, eles já não teriam sido reeleitos faz muito tempo. Então, meio que eles tomaram conta daquela região. Eu acho que Benjamin Netanyahu já passou do ponto faz muito de uma guerra de defesa. Está havendo uma matança na Palestina. E uma matança que não faz sentido, que gera mais violência, que impõe um sofrimento, um sofrimento desmedido a uma população que já sofre pra cacete, que dificulta profundamente o processo de paz. Agora, eu não espero nada do governo de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu é um Bolsonaro israelense. A minha esperança é que o mais rápido possível Netanyahu caia, novas eleições sejam convocadas e tudo indica o novo primeiro-ministro vai ser o Benny Gantz. Benny Gantz é um cara centrista, um cara é um liberal, que vai ter ao seu lado a esquerda israelense nessa formação de governo, e eu espero que eles tragam de volta para a pauta o que foi a pauta até o momento, a pauta de Israel até o momento em que o Netanyahu assumiu. E qual é a pauta de Israel até o momento que o Netanyahu assumiu? Um acordo de paz que leve à criação do Estado palestino. É preciso urgentemente construir o Estado palestino. Agora, a gente tem um segundo problema que é o seguinte: por que que Yitzhak Rabin e Yasser Arafat foram os caras que conseguiram fazer o maior acordo de paz que já foi possível entre Israel e Palestina? Ambos tinham, o Rabin por conta o Rabin é um dos maiores generais da história de Israel. É aquele cara que, por conta das suas credenciais, nenhum israelense jamais olharia para o Rabin e falaria: esse cara não está preocupado com segurança, esse cara não está. E você, às vezes, para a sociedade, precisa de um cara com perfil assim para a sociedade confiar que dá para caminhar em direção à paz. A mesma coisa com com Yasser Arafat para os palestinos. O Arafat vem de um clã muito importante, tanto de Gaza quanto de Jerusalém grudado na Cisjordânia, tá? E são as duas regiões da Palestina de um lado e do outro. Um fronteira com o Egito, o outro fronteira com a Jordânia. Pelo lado da mãe, o Arafat vem desse clã muito importante de Jerusalém, pelo lado do pai, de um dos principais clãs de Gaza. Quer dizer, além dessa coisa de. A sociedade palestina, como boa parte das sociedades árabes, pré-nacionalismo, ou seja, até poucas décadas atrás, até mais ou menos ali os anos 40, 50, os clãs eram as células políticas mais importantes, né? As pessoas se agrupavam ao redor dos clãs. E então o Arafat já vem com essa credibilidade de ser de clãs importantes
e respeitados dentro da sociedade e tudo mais. E ele é o cara que organiza as várias, ao longo dos anos 50, os vários grupos que vão formar a Organização pela Libertação da Palestina, que posteriormente se torna a Autoridade Palestina, né? O Al-Fatah, que é em particular o grupo dele. Então, o Arafat, que era um cara que era um terrorista, ele nunca admitiu que havia um braço terrorista no Fatah. Mas havia. Mas justamente por causa disso, ele traz para os palestinos uma credibilidade de sou eu que estou liderando a luta pela liberação da Palestina desde então. E então, confia em mim. Essa credibilidade permitiu a formação, a dar autonomia política, algum tipo de autonomia política para a Cisjordânia e para Gaza. A figura, a partir do acordo de paz, desde o momento do acordo de paz, desde aquele aperto de mão nos anos 90, 1993, entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, tem um político que está batendo no acordo de paz o tempo todo: Benjamin Netanyahu. Esse acordo de paz de 1993, o acordo de Oslo, deveria ter levado a um acordo que permitisse a fundação da Palestina. Houve dois planos à mesa. Um plano vindo pela centro-esquerda, pelo Partido Trabalhista do Ehud Barak, no ano 2000, o último ano do governo Clinton. E depois um plano vindo pela centro-direita do Ehud Olmert, que foi até mais ousado que o plano do Barak. E os planos... E no fim das contas, o que acontece ali? O que você tem que acordar, em essência? Você tem que acordar quais são as fronteiras. Para delimitar as fronteiras, principalmente as fronteiras na Cisjordânia hoje, você tem que tirar muitos assentamentos israelenses. Ou você tira assentamentos israelenses, porque são esses colonos que vão tentando, que é a extrema-direita de Israel, né? Que vão tentando se infiltrar no território palestino justamente para dificultar a criação do país Palestina. Então, ou você tira esses colonos, ou você troca terras. Ó, então, Israel engloba esse bairro novo aqui, mas eu te dou esse pedaço de terra a mais. O problema é que depois do governo Netanyahu, nesses últimos 10 anos, a coisa começou a complicar, porque eles começaram a cercar cidades palestinas importantes. Começaram... tem uma... O trabalho do Netanyahu é impedir a fundação da Palestina. Ele representa o único grupo político relevante em Israel que está essencialmente trabalhando para boicotar um acordo de paz. Benny Gantz, o futuro premier israelense, tem a credibilidade necessária para fazer uma proposta nova de paz, que leve à fundação da Palestina, que é a coisa mais importante de acontecer. Garantindo, ele também é um general, garantindo a segurança dos israelenses, que é a preocupação do eleitorado israelense. A gente precisa de um líder palestino, e essa é a coisa mais importante, alguém que está realmente preocupado com o destino dos palestinos. O que é preciso é isso: um líder que tenha a credibilidade necessária para unir os palestinos em torno dele, para levar à fundação do país Palestina. Eu tinha... A gente já vai para a vinheta. Eu queria deixar uma última ideia. Eu fiz uma pós, um ano de uma fellowship na Universidade de Stanford, coisa de 15 anos atrás. Eu tive dois focos que meio que definiram minha vida como jornalista desde então. Um era como é que faz a transformação digital do jornalismo. Stanford fica no Vale do Silício, né? Agora, Stanford também tem um excelente departamento de ciência política. E um dos cursos, eu fiz muitos cursos de ciência política, e um dos cursos que eu fiz nesse ano foi com um cara que é
dos maiores especialistas em negociações internacionais dos Estados Unidos. Quer dizer, o trabalho do cara é aquela coisa de sentar no meio de uma mesa, na cabeceira de uma mesa, né? Com dois grupos pelo mundo que se odeiam profundamente e conduzir aquela conversa muito difícil a acordos de paz. E uma vez em aula eu perguntei para ele, a gente falava trocentos exemplos de negociações complicadíssimas, algumas que ele tinha conduzido e como é que foram os detalhes, muito muito interessante a coisa, porque quando as emoções estão muito à flor da pele, a paz é necessária. A paz só é possível mediante um acordo. Um acordo sempre se dá quando nos dois grupos você primeiro tem essa coisa dos líderes com credibilidade e, e os dois grupos conseguem deixar de lado as histórias que contam para si a respeito de por que estão naquela situação. Porque as histórias que contam para si a respeito de por que estão naquele lugar são justamente os maiores empecilhos. Porque se você se agarra demais àquela história, aí a sua resposta é olhar para o outro lado da mesa com tamanho ódio que ceder em qualquer coisa numa negociação se torna uma ofensa a todo o seu povo, a história do seu povo, o sofrimento do seu povo, tudo mais. Isso vale sempre para os dois lados, tá? Então, uma das coisas necessárias é desarticular, desmontar um pouco essas histórias que alimentam ódio, para que as pessoas sejam capazes de sentar à mesa e negociar. E por que é importante os dois líderes terem muita credibilidade, os dois líderes que vão sentar à mesa para fazer esse acordo? Porque os dois vão ter a missão de voltar para o seu povo e falar: temos paz, a gente teve que abrir mão disso. Israel vai ter que dar autonomia para a Palestina e vai ter que abrir mão de terras suas, vai ter que comprar uma briga política com a extrema-direita para tirar assentamentos. E os palestinos vão ter que abrir mão do direito de retorno e possivelmente durante uma ou duas décadas do direito de ter um exército. E para isso vai ter que ter algum tipo de acordo, como por exemplo nas Nações Unidas, de que capacetes azuis vão proteger a Palestina em qualquer necessidade militar que a Palestina teve. Isso foi assim com a Alemanha no final da guerra, foi assim com o Japão no final da guerra. Israel não vai aceitar um Estado palestino com um exército no primeiro momento. Nenhuma dessas coisas são fáceis de abrir mão. E quando um líder chega para o seu povo e falar, eu tenho paz, mas a gente abriu mão de X, Y, Z, essa venda é sempre muito difícil. Por isso que você precisa de um Arafat, você precisa de um Rabin. Por isso que você precisa de um Benny Gantz. Quem é essa figura na Palestina? O nome mais falado os dois nomes mais falados costumam ser dos irmãos Barghouti, Marwan e Omar Barghouti. O Omar Barghouti é um cara que é um dos líderes desse boicote a Israel, BDS, que tem algum tempo, e o Marwan está preso. O Bibi acaba de passar ele para prisão solitária, justamente porque ele tem sido muito mencionado como possível líder palestino, poderia ser um Mandela palestino. Ele foi líder da segunda intifada. Então ele tem essa credencial de eu resistir com força a Israel. Essas coisas não são agradáveis para os israelenses ouvirem, e no outro lado, essas coisas não são agradáveis para palestinos ouvirem. Ninguém gosta de ouvir a respeito das concessões. Ninguém gosta de ouvir que eu vou ter que parar de falar as histórias que. Porque tal coisa aconteceu 10 anos atrás, tal coisa aconteceu 20 anos atrás, tal coisa aconteceu 30 anos atrás. Esses dois povos precisam urgentemente de paz. E paz só nasce com o nascimento do país Palestina. Com você dar autonomia política, com palestinos poderem votar para quem é seu presidente ou seu primeiro-ministro, não sei que tipo de. Você estabelecer. Estabelecer esse país Palestina é fundamental. Eu uma vez, então, perguntei para esse professor, mas vem cá, a gente está falando de todos esses exemplos, a gente não foi. Isso foi 15 anos atrás, tá? 2008, que eu fiz esse curso. Segundo semestre de 2008. Tava justamente muito se falando do plano do Olmert, que tinha
fracassado. Eu falei, vem cá, mas a gente não fala de Israel-Palestina. Por que que a gente não fala de Israel-Palestina? Por que que a incapacidade de fazer paz dura já tanto tempo? E a resposta dele me impressionou pra cacete. A resposta dele, não, mas o problema de Israel e Palestina é que nenhum conflito no mundo traz tanta atenção quanto Israel e Palestina. E eu, mas como assim? Mas se tem mais atenção do que quaisquer outros conflitos, então deveria ser mais fácil de agir. E o que ele se virou para mim e falou, para a turma, ele falou foi, não, é o contrário. Por ter atenção demais, isso quer dizer que tem gente demais envenenando a conversa o tempo todo. Tem gente demais se metendo na conversa o tempo todo. Insuflando israelenses por um lado, insuflando palestinos por outro, reforçando as histórias e tornando mais difícil o sentar-se à mesa, o abrir mão da história que você conta para. E isso é um processo mental muito difícil. Você abrir mão daquela história que quase que te dá identidade. É, mas se você não cede em coisas profundamente arraigadas, você não encontra paz. Eu sei que alguns de vocês vão ouvir isso com uma reação meio. Não, mas não pode esquecer. Paz exige uma negociação em que os dois lados cedam. Não existe solução para esse conflito que não a fundação da Palestina. Para a fundação da Palestina é preciso que Israel tenha um novo governo. Vai acontecer. Netanyahu tem mais de 80% de rejeição. É preciso ou um voto de desconfiança ou é preciso um jogo político ali em Israel. E essa deveria ser a pressão importante internacionalmente, entendeu? Para que sejam convocadas eleições de Israel. E é preciso algum tipo de pressão para descobrir quem é o líder da Palestina. É preciso que venha um líder da Palestina. Sem essas duas figuras, a gente não tem a paz necessária. Eu quero falar sobre o Ilan Pappé, mas antes de tudo, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Como vocês sabem, amanhã é o dia da nossa edição de sábado, é um texto que eu vou escrever. E eu vou escrever sobre a incoerência interna da política internacional do governo Lula. Porque o governo Lula trata com dois pesos e duas medidas a sua relação internacional. Ele é excessivamente agressivo com alguns países e permissivo demais com outros. Enquanto ele lida com indignação em relação a alguns conflitos, ele passa pano para outros conflitos. Agora, o ponto principal que eu quero fazer é o seguinte: existe um momento delicado no mundo que nós estamos vivendo, que é o seguinte: democracias estão sob ameaça. Movimentos de extrema-direita existem em todas as democracias. A coisa mais importante para o Brasil é a manutenção da sua democracia. A missão mais importante do governo Lula é desmontar a extrema-direita brasileira. E isso você meio que faz em grupo. Porque isso não é o trabalho de um país. Isso é o trabalho dos países que são democracias e estão convivendo com esse problema. Os países com os quais a gente devia ter mais contato, mais intercâmbio, mais conversa, são as democracias que estão vivendo esse tipo de problema. E ao invés disso, a gente está fazendo uma política externa que nos afasta dessas democracias e nos aproxima de regimes que trabalham justamente para desestabilizar democracias. Eu entendo que a esquerda não perceba isso como um problema, mas eu quero montar um argumento ali, e esse é o meu objetivo nesse texto, sábado, amanhã. Todos os assinantes do Meio recebem. Assina. Assina mesmo. Assina, inclusive, porque você nos ajuda a financiar um jornalismo que é realmente independente.
E, e o argumento que eu quero construir em essência é de que a esquerda está olhando esse troço do ponto de vista desenvolvimentista, econômico, etc., quando a gente tem fundamentalmente um problema político no mundo. A gente não está entendendo quem são os aliados mais importantes para o Brasil nesse momento. Para o Brasil, nesse momento, os aliados mais importantes são as democracias. São as democracias que estão vivendo os mesmos problemas que a gente. A gente precisa montar um esquema de colaboração internacional, a gente precisa ter mais diálogo, a gente precisa ter mais troca de experiência. A gente está hostilizando quem a gente não devia hostilizar. A gente está hostilizando, inclusive, quem mais trabalhou para evitar um golpe militar no Brasil em 2022. Esse aqui, esse é o ponto de partida, a gente já fala do Papa. A coisa que a Ana Elisa falou é que o genocídio palestino, citando o Papa, começou em 1948. Vamos contar essa história. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU estava recém-formada, tomou a sua decisão mais importante até ali. Foi uma decisão, uma sessão presidida por um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. E a decisão foi de ordenar que naquele território nascessem dois estados. Um estado para o povo judeu, um estado para o povo palestino. Ordem dada, ela seria cumprida em 1948, no início de 1948. O problema é o seguinte: entende que o processo de decolonização do norte da África e do Oriente Médio e da Ásia Central, principalmente por conta do Império Britânico, no pós-Segunda Guerra, foi um desastre. Foi um desastre de muitas formas. Aquilo que a gente chama de Palestina passou a se chamar Palestina nos anos 1920. Antes se chamava Palestina lá atrás, no tempo de Roma, tá? Aí teve trocentos nomes. Quando o Império Otomano, após essa Primeira Guerra, acabou, os britânicos assumiram o controle daquele pedaço de terra e passaram a chamar aquilo de a província da Palestina. É um nome britânico e eles deram esse nome por causa dos romanos. Aquela terra, então, a partir de 1948, deixaria de ser um protetorado britânico, os ingleses iam sair e aquilo ia virar dois países. Qual o problema? Os ingleses meio que definiram como que o Oriente Médio ia ser dividido. Com exceção de Israel, um pedação do Oriente Médio foi dividido pelos britânicos. E eles tomaram uma decisão que foi uma decisão das mais desestabilizadoras. Eles tomaram muitas decisões estúpidas. Uma das decisões mais desestabilizadoras que eles tomaram foi dar o território ao redor das cidades de Meca e Medina para uma família profundamente ignorante de nômades bárbaros chamada Al Saud. Aquilo que a gente chama de Arábia Saudita, ela não tem esse nome Saud, saudita à toa. Os Al Saud assumiram aquela região. Meca e Medina são a primeira e segunda cidades mais sagradas do Islã. A terceira cidade mais sagrada do Islã é Jerusalém. A família mais nobre árabe, de longe mais nobre, é a família dos Hashemitas. Aos Hashemitas foram dados a Jordânia e o Iraque. O Iraque, no início, ali nasce como uma monarquia. Os Hashemitas são são a família, eles não são descendentes diretos de Maomé, mas são a família de Maomé. Eles são descendentes da família do profeta. E eles são reconhecidos pelos árabes, principalmente naquela época, isso era mais forte, como, tipo, ninguém tem mais autoridade do que esses caras. Eles eram todos muito bem educados, muito refinados, muito sofisticados, e sempre foram. Só que quando foi negado a eles serem os monarcas das cidades onde a religião nasceu, aquilo foi
para os hashemitas, uma pancada gigantesca. Aí, quando eles olham para aquela decisão da ONU, eles falam: não, como assim? Jerusalém ia virar uma cidade internacional. Jerusalém vai virar uma cidade internacional. A gente já não manda em Meca e Medina, a gente não vai mandar em Jerusalém. Não tem isso. Não tem isso. A gente vai tomar aquela terra. Simultaneamente, no Egito e na Síria, a Síria tinha sido colônia francesa, Síria e Líbano. Culturalmente, Síria, Líbano e Palestina, é, a estrutura social tal toda é muito parecida, o mesmo esquema de clãs, tudo mais, tal. Existe uma razão para no Brasil a gente se referir a descendentes de sírio-libaneses, vieram muitos no início do século XX, como sírio-libaneses, como se não fossem nem sírios nem libaneses, fosse uma coisa. É porque quando eles vieram, quando boa parte das famílias sírio-libanesas vieram para o Brasil, para eles mesmo, aquelas fronteiras eram meio artificiais, entende? E se você fosse mesmo, no início do século XX, falar, vamos fazer um país aqui, talvez a coisa mais lógica em termos de povo com afinidade cultural seria fazer um país que englobasse o que a gente chama, os povos que nós chamamos hoje de sírios, palestinos e libaneses. Por causa dessa proximidade cultural mesmo. Veja, tem particularidades, tem. Assim como, olha, se você for olhar para os palestinos de Gaza e os palestinos da Cisjordânia, eles próprios têm peculiaridades, como baianos têm peculiaridades em relação a mineiros, em relação a gaúchos. Entendeu? Não são iguais, mas somos todos brasileiros. É um pouco nesse sentido que eu tô falando. É, o ponto é, na Síria e no Egito estava surgindo um movimento nacionalista, desenvolvimentista, militarista, que é o movimento pan-árabe. E os egípcios que estavam meio que liderando, é uma coisa meio uma cabeça Perón, uma cabeça Getúlio, pensa nos 40, anos 50, tá? É meio esse tipo de lógica. E eles eram laicos, tá? Não religiosos, mais autoritários. Pensa uma coisa, uma ditadura militar nacionalista. Com uma queda mais para a esquerda do que para a direita, tá? Não comunistas de forma alguma, mas uma coisa trabalhista. Esse movimento nacionalista pan-árabe que nasce principalmente no Egito, mas que tem a sua segunda célula na Síria, ele, olha bem, se a gente quer uma grande nação pan-árabe, a gente tem que sair do Egito e entrar por algum lugar. Esse lugar é aquele território que os ingleses chamavam de Palestina. Então, veja, no Iraque e na Jordânia, se chamava Transjordânia na época, então os hashemitas, olhando, a gente precisa tomar aquela coisa que é Jerusalém. Na Síria e no Egito, estão os panárabes olhando, a gente quer fazer uma grande nação nacionalista árabe. A gente precisa entrar por aquela terra. Então, quando vai chegando a data, aquilo é uma bomba relógio. É um troço inacreditável. A ONU jamais faria uma coisa dessas hoje. Se a ONU fosse implantar Israel e Palestina hoje, a coisa ia ser feita com um bando de capacete azul. Tropas internacionais garantindo a fundação dos dois países. Só que não. O que a ONU fez foi constrói os países aí, lava as mãos. Quem que estava no lugar? Estavam os ingleses no lugar. E o que os ingleses fizeram? Os ingleses estavam, ó, eu vou tirar a bandeira inglesa em tal dia, tal hora e vou pular fora. E de um lado e de outro, os hashemitas, os panárabes e os futuros israelenses estavam olhando para esse negócio aqui. Se a gente não se armar, a gente vai rodar. Então vai todo mundo, no ano de 1947, para a Europa. A Europa tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. Eles vão comprar tanque velho, jipe velho, espingarda velha, canhão velho, avião velho. Tipo, o pessoal vai pegando dinheiro de onde tem e vai. E a Europa arma os árabes, arma os israelenses. Então, cara, tipo, a Europa construiu essa guerra.
Não só não garantiu a fundação dos dois países, como armou os caras sabendo que aquele conflito era inevitável. Os israelenses não, a gente vai. Egito invade de um lado, Síria invade de cima, Jordânia e Iraque, os hashemitas invadem de um lado, quer dizer, e os árabes tinham certeza de que eles iam ganhar a guerra. A guerra dura mais ou menos um ano e os árabes perdem. Os israelenses ganham a guerra. Ninguém esperava que os israelenses fossem ganhar a guerra, tá? E, e quem que roda? Quem roda é quem não tinha nada com isso. Não tinha termos, né? O Mufti de Jerusalém, que era a coisa mais próxima de um líder palestino, lembra que tem um certo erro técnico em dizer que o Mufti de Jerusalém era o líder palestino, porque ele era o líder religioso, o grão-mufti de Jerusalém é o principal líder islâmico da cidade de Jerusalém. Então ele é a coisa mais próxima de um líder palestino, mas ele não era exatamente o líder político. Cada clã tinha o seu grupo. E, e os palestinos não se organizam. Quem se organiza são egípcios, são sírios, são jordanianos, são. E aí, cara, quando os árabes perdem a guerra, Israel pega o seu território e cria um buffer. Não, eu vou pegar esse pedaço de terra aqui, que é o que a gente chama da Cisjordânia. Isso aqui é uma área como um colchão entre onde eu tô e a Jordânia, para eu ter certeza de que a Jordânia não vai me invadir. Gaza é a mesma coisa, isso aqui é um colchão entre nós e o Egito. E, na verdade, eles não pegam só Gaza, não, eles pegam também o Sinai, é, que é um pouco mais abaixo, né? E em cima eles pegam as colinas de Golã, da Síria. É meio que você pegar uns territórios, ó, eu já entendi que vocês vão querer me invadir de novo, e eles queriam, né? Existem mais três conflitos depois. Você tem o conflito do Sinai, o conflito do Canal de Suez, que Israel perde, que foi uma estupidez, se meteu numa guerra que na verdade era uma guerra inglesa para tomar o Canal de Suez do Egito, perde. E aí você tem a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Yom Kippur, que são guerras que são mais provocadas pelos árabes, e Israel ganha as duas guerras. Lá pelo princípio dos anos 70, quando os egípcios perdem a Guerra do Yom Kippur, eles param. E aí é o momento que você começa a ver a ascensão do terrorismo palestino da OLP, né? Pouquinho antes acontece a Olimpíada de Munique e tal. Não é nisso que eu queria entrar, não. O ponto fundamental que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a argumentação para que há um genocídio palestino que acontece desde 1948 é pela desterritorialização, né? É quando o país palestino não nasce, então de repente não existe mais aquela terra para os palestinos. Eles ficam ali isolados, é, e expulsos do seu país que não chegou a nascer. Porque o país palestino nunca existiu, né? Sempre fez parte de impérios. Aquela é uma região que sempre fez parte de impérios, desde Alexandre o Grande. Nunca foi uma região independente. Não esqueçam que a ideia de um Estado nacional, de um país, de um Estado-nação, é uma coisa do século XIX, principalmente, né? Então a gente está falando da metade do século XX, que seria o momento de formar o país Palestina. E aquilo não é formado. Então o argumento do Ilan Pappé é isso. Ah, muita gente morreu mesmo. Mas principalmente muita gente foi deslocada. Muita gente morreu de todos os lados nessa guerra, tá? Qual é, eu acho, a fragilidade do argumento do Ilan Pappé? Primeiro é tratar a coisa como uma coisa excepcional. Por que eu acho que é um problema tratar a coisa como excepcional? Porque ele está tirando do contexto, ele está só olhando para a situação ali, naquela pequena faixa de terra, e não está olhando para o que foi o processo de decolonização britânica, para o que foi o processo de decolonização europeia. Porque você tem processos iguais, acontecendo em dois outros lugares. Um deles, uma outra ex-colônia britânica.
A Índia. Gente, a formação do Paquistão levou. Quando a gente fala de desterritorialização de palestinos, a gente fala de aproximadamente 700 mil pessoas que deixaram as suas casas na Palestina e tiveram que ir para outros lugares. Inclusive, um dos símbolos palestinos é a coisa da chave que os velhos andam pendurada, que é a chave da casa que eu fechei para voltar e nunca voltei. Que é um símbolo muito forte, né? Aquela coisa das histórias que você conta, que você alimenta, das injustiças passadas, que você de alguma forma tem que negociar emocionalmente para deixar de lado, para fazer acordos de paz. Uma das questões é a formação do Paquistão levou ao deslocamento de 10 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de mortes. Foi uma barbárie. A tudo quanto é muçulmano expulso da Índia. Gente que morava em toda parte do país foi de repente lançada para o norte, numa numa migração. Imagina 10 milhões de pessoas tendo que migrar. E ali na África, bem perto também, no Sudão, é a mesma coisa. O Sudão tem conflito até hoje. Olha, dos anos 50 para cá, são milhões e milhões e milhões e milhões de sudaneses deslocados. É um troço assim grotescamente monstruoso. Por causa de ambos casos, exatamente como Israel e Palestina, que nascem do processo de decolonização. Agora, o outro ponto que se tem que fazer, o segundo ponto que eu quero fazer é o seguinte: Israel é a mesma coisa. Israel também é um processo de desterritorialização, e não apenas de judeus europeus. Aproximadamente 1 milhão de judeus chegaram, imediatamente após a guerra, no território israelense. De onde que essas pessoas vieram? Não eram pessoas branquinhas de olhos azuis. Eram pessoas que, se você olha para elas, você não as distinguiria de nenhum árabe, porque eram judeus do norte da África e dos países do Oriente Médio. Porque no momento que os países árabes perdem a guerra, que a gente chama de a Guerra da Independência de Israel, começam a expulsar todos os seus judeus. Marrocos, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Iêmen. Iêmen expulsou gente que não acaba mais. Quase 1 milhão de pessoas. O mesmo número de palestinos que foram deslocados das suas casas para campos de refugiados em Gaza e Cisjordânia, e no Sinai, mais ou menos o mesmo número, um pouco mais, na verdade, de judeus foram deslocados dos países árabes para Israel. Então é uma coisa que, tipo, a tragédia é por todos os lados. O meu problema com a alegação do Papa é de que houve uma limpeza étnica palestina é porque houve uma limpeza étnica judaica ao mesmo tempo. E eu nem citei o Holocausto. O troço nasce de uma tragédia. Os dois povos sofrem aquele processo. As pessoas também deixam e perdem as suas casas. Entendeu? Casas, tipo, elas chegavam lá falando árabe, cara. Porque era língua de casa. Só que são judias. Entendeu? Hoje, os Mizraim, que é a palavra que a gente usa para designar os judeus que vêm do Oriente Médio e do norte da África, são 60% a 70% da população judia de Israel. A maior parte da população de Israel, olha, 60% a 70% são Mizraim, quer dizer, judeus árabes. 20% da população são árabes muçulmanos. A maior parte da população de Israel é do Oriente Médio e do norte da África. Não veio da Europa. Os ashkenazitas, que são os judeus europeus, são a minoria ali. Algumas das pessoas falam, roubaram a terra. Israel é um país de 10 milhões de pessoas. Quando você olha para a população da Palestina, a população de palestinos, dá aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas em 1948, 50, tá? Israelenses
a primeira geração de israelenses, né, não dá 2 milhões de pessoas. A gente está falando de 4 milhões de pessoas. Hoje, Israel, só Israel, sem contar Cisjordânia e Gaza, Israel é um país de 10 milhões de pessoas. É evidente que cabiam 4 milhões de pessoas ali, que dava para ter feito os dois países ali. Até porque a gente está falando da terra ancestral de ambos aqueles povos. Só que não foi feito. Agora, o meu principal problema com o argumento do Paper é um argumento numérico. Quando a gente fala do o Holocausto mata 6 milhões de judeus. A gente está falando de 40% de todos os judeus do mundo. É, hoje, a população palestina passa um pouco de 14 milhões de pessoas. Existem um pouco mais, não chega a 15, um pouco menos de 14, um pouco menos de 15 milhões de pessoas. Há um pouco menos de 15 milhões de palestinos no mundo. Em 1948 havia 1,4 milhão de palestinos no mundo. Esse não é um povo que viveu uma limpeza étnica. Esse não é um povo que esteve ameaçado de desaparecer. Esse é um povo que sofre como o diabo. Esse é um povo que precisa urgentemente do seu país. Esse é um povo a quem é profundamente justo que se dê um país. É o cumprimento de uma decisão das Nações Unidas. Os palestinos precisam de um país. É um povo sofrido, mas não é um povo que foi exterminado. Não é um povo que perdeu sua cultura. Não é um povo que perdeu sua identidade. Não é um povo que passou por um processo de limpeza étnica. Enquanto que judeus só chegaram ao número de 15 milhões, que é o número de judeus que havia no mundo quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 2020. Só em 2020 o número de judeus foi reposto ao ponto do número de 1939. Isso é uma limpeza étnica. E isso não é uma questão de comparar ou não comparar. Isso é uma questão de, cara, é... Quando a gente fala de uma limpeza étnica, a gente está falando do quê? Entende? Agora, algumas pessoas nos comentários se viraram e falaram: Ah, Pedro, pô, para com isso, que absurdo, você está fazendo pouco da morte. Não, morreram 30 mil pessoas, isso é uma coisa horrorosa. Entendeu? Agora, é aquela coisa do meu professor, sabe? A gente fica botando atenção, uma atenção imensa sempre no conflito entre Israel e Palestina e não percebe que esse tipo de coisa está acontecendo igual em Myanmar, no Iêmen, no Sudão. Estava acontecendo até 3 anos, 4 anos atrás na Síria, igual. Iêmen e Síria ficam ali. E essa imensa comoção jamais aconteceu. É, isso não quer dizer que não deva se comover com o que está acontecendo em Gaza. Pelo amor de Deus, somos todos humanos. É só que esse continuado alimento do ódio de um lado dizendo que todo palestino é por natureza terrorista, todo muçulmano, todo esse troço alimenta o ódio muçulmano. E o mesmo discurso de Israel é igual a nazista, limpeza étnica, tudo mais, alimenta a percepção israelense de que estamos em constante ameaça, o mundo nos odeia. Não desarma. E eu tenho certeza de que as pessoas são bem intencionadas, isso e aquilo, tudo mais, e as pessoas não percebem que elas estão alimentando o conflito. Porque a gente precisa desarmar. Sabe,
Ao Ilan Pappé, eu faço um contraponto de um outro autor israelense que eu acho que é das pessoas que estão falando as coisas mais sensatas e importantes nesse momento, que é Yuval Noah Harari, também historiador israelense. É um cara bastante pop, evidentemente. E o Harari tem falado muito, mais ou menos da mesma coisa que esse meu professor de. O Harari sabe do que ele está falando. Esse meu professor de negociações internacionais falava, que é presta atenção nas histórias que os povos contam a respeito de si mesmos. Os palestinos contam essa história de que sofreram Nakba, sofreram a grande catástrofe. E existe só um vilão nessa história, que são esses israelenses horrorosos. No ano de 1947 e 48, tanto palestinos quanto israelenses foram vítimas de um troço profundamente mal montado por ingleses e pelas Nações Unidas. A responsabilidade era dos ingleses para manter aquele troço. Os ingleses queriam sair. E saíram. E deixaram a guerra acontecer. Dane-se. Não é mais problema nosso. Ambos foram vítimas ali. Só que Israel ganhou a guerra. E no momento que você ganha uma guerra, cara, se Israel não tivesse ganho a guerra, a história seria completamente diferente. Entendeu? Aí você teria visto provavelmente uma outra mortandade, só que judeus. Só que Israel ganhou uma guerra. Tem uma coisa que acontece após a Segunda Guerra, que é depois de sofrer incontáveis chacinas durante toda a sua história de 2000 anos na Europa, quando volta para sua terra, o povo judeu olha para o troço e fala: cara, a gente precisa ter um exército, a gente precisa ter um exército formidável. E eles montam um exército formidável. E isso faz com que, mesmo sendo o único país não árabe naquela região e que passou os primeiros 30 anos da sua vida resistindo a invasões, ataques de todo tipo, e as décadas seguintes resistindo a ataques terroristas, os caras não vão embora. E eles não têm que ir embora. Aquela terra é deles. Aquela terra não é só deles, aquela terra é dos palestinos também. Então precisa nascer o país Palestina. E a maneira como você faz isso é desmontando os ódios. Isso não resolve. Por que Benjamin Netanyahu não quer que essa guerra termine? Ele, o primeiro-ministro de Israel, ele é um cara profundamente corrupto, profundamente impopular. Ele sabe que no momento que a guerra acabar, haverá eleições em Israel, ele vai perder. Ele está com trocentos. Por que ele queria intervir tanto no processo na Suprema Corte israelense? Porque ele está com um monte de processos de corrupção na justiça. Ele provavelmente vai terminar preso por corrupção. Então ele está postergando a coisa. E faz isso alimentando um conflito bélico que está matando gente que não tem nada a ver com o ataque de 7 de outubro. Essa é uma história desesperadora. Mas a gente precisa parar de alimentar o ódio, porque enquanto a gente não parar de alimentar o ódio contra palestinos, contra israelenses, enquanto a gente não parar de ficar acusando os dois lados das piores atrocidades do mundo, não haverá conversa de paz. E é preciso ter conversa de paz. Eu sei que eu estou falando aqui nesse vídeo, esse troço, não é nada. As redes sociais vão continuar ali alimentando, entendeu? Nazistas isso, terroristas aquilo. Tá todo mundo alimentando
incessando palestinos e israelenses. Alguém precisa começar a falar em paz. O Lula fala que ele fala em nome de paz, ele só fala em nome de paz, entendeu? O governo brasileiro se recusou a chamar. Enfim, eu acho que o presidente do Brasil errou profundamente o tom. Profundamente o tom. Entendeu? Ele ganhou o apoio de quem na declaração dele? Nessa declaração última. Ganhou do Hamas, de Cuba, da Venezuela. É isso. Só. Tipo, nem dos países árabes. Percebe? Acabei só numa pergunta, né? Esse assunto mexe comigo emocionalmente muito. Porque eu não tenho esse livro do Paper aqui em casa à toa. Eu tenho prateleiras de muitos temas. Uma das minhas prateleiras mais cheias tem uns 40 livros sobre Israel e Palestina. É um assunto que me dá uma angústia profunda. Eu realmente gostaria de. Eu vou fazer 50 anos esse ano. Uma das minhas esperanças de vida é estar vivo para ver a Palestina nascer, para esse negócio, para esse acordo de paz sair. É o único acordo. Gente, vamos sextar, né? Vamos lá.